Boa noite a todos. Eu sou Elizabeth Teixeira, sou professora aposentada da UEPA e atualmente estou professora visitante da UEA, aqui em Manaus, Amazonas. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui e poder conversar com vocês sobre um tema ao qual eu tenho me dedicado há algum tempo. Então, nós vamos conversar sobre tecnologias, nós vamos conversar sobre inovação e como temos trabalhado essas ideias no âmbito da saúde e da enfermagem. Vamos lá? Tecnologias e inovação para o cuidado de enfermagem. Atualmente, além de estar professora visitante da UEA, eu também sou líder de uma rede, que é a RET, que é a Rede de Estudos de Tecnologias Educacionais. Palavras iniciais. Nossa intenção é socializar com vocês tecnologias que temos produzido para o cuidar, educar em enfermagem. Cada vez que produzimos uma tecnologia, a área de enfermagem se destaca no âmbito da inovação. E podemos produzir tecnologias com diferentes formatos, com diferentes fins. Mas, para começar, que tal pensarmos sobre o que significa para cada um de nós tecnologia? O que vem à sua mente quando falamos tecnologia? É provável que alguns pensem em cirurgia robótica, mapeamento genético, informática, softwares e outras inovações que parecem ter saído dos filmes de ficção científica. Mas a verdade é que tecnologia é muito mais e precisamos ampliar o nosso conceito. Podemos atualmente definir tecnologia da saúde, na saúde, por exemplo, como todas as soluções desenvolvidas para minimizar, solucionar, eliminar ou resolver problemas na saúde, bem como fortalecer, ampliar, potencializar ou facilitar o processo de trabalho dos profissionais de saúde. Como temos classificado, então, as tecnologias na saúde e na enfermagem? Vejamos alguns autores. Primeira classificação, 3 tipos. Segundo Collieri, tecnologias para manutenção da vida, tecnologias de reparação e tecnologias de informação. Para Nietzsche, Dias e Leopardi. Outra classificação, ou as tecnologias são produto, ou as tecnologias são processos. Mais uma classificação, de Merri e Onoku. Tecnologias duras, os equipamentos, as máquinas. Tecnologias leve e duras, os conhecimentos das diferentes disciplinas. E as tecnologias leves, das interações, do acolhimento e da humanização. Outra classificação, essa específica da enfermagem. Temos tecnologias educacionais, assistenciais e gerenciais. Então, vejam que há diferentes classificações e uma amplitude de possibilidades e tipologias. Como eu, Elizabeth Teixeira, tenho trabalhado basicamente com tecnologias educacionais, soluções, produtos para potencializar processos educativos, educação em saúde com a comunidade, a educação na formação com os estudantes e também a educação permanente com os profissionais, vejamos alguns exemplos dessas tecnologias educacionais. Tudo isso nós temos produzido na nossa rede, na Rede de Estudos de Tecnologias Educacionais. Aplicativos para celular, álbum seriado, guia de bolso, desenho animado, músicas, jogos educativos, vídeos,
e muito mais. Todas são tecnologias para os processos educacionais. Para nós, o cuidar e o educar estão entrelaçados. E acreditamos que também para a área da saúde como um todo. Ao informar, você cuida. Ao educar, você cuida. Tudo isso é cuidado. Nós temos nos dedicado muito a esses produtos, a essas tecnologias. E é sobre elas que eu vou, então, socializar um pouco dessa minha trajetória, desses meus produtos, e que depois vocês podem avaliar se eles são inovadores, se eles podem ser soluções viáveis, se eles podem ser utilizados e se, ao modo de ver de vocês, são tecnologias. Vamos lá. Nossas trilhas na produção de tecnologias, na saúde e na enfermagem. Tudo começou em 2007, no grupo de pesquisa PESCA-UEPA. O PESCA significa Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia, e é um grupo certificado pelo CNPq a partir de 2007 e localiza-se na Escola de Enfermagem Magalhães Barata, Campus 4, de Belém, UEPA. A partir de 2011, começaram a sair as nossas publicações, das nossas primeiras produções, que eu vou socializar com vocês algumas. E em 2016, criamos a Rede de Estudos em Tecnologias Educacionais, RET. Quem quiser conhecer o nosso trabalho mais recente, dos últimos 4 anos, é só visitar a nossa página, www.retbrasil.com.br. Vamos conhecer, então, um pouco dessa trajetória das nossas tecnologias na saúde e na enfermagem como soluções para potencializar processos educacionais. Nosso primeiro desafio, nossa primeira tecnologia, ela foi, um formato impresso e o título da tecnologia, Criança Saudável. Qual foi o objetivo desse trabalho? Conhecer os saberes e os modos de cuidar da saúde da criança de 0 a 5 anos entre famílias ribeirinhas, foi a fase 1 da pesquisa, uma pesquisa qualitativa, e depois validar uma tecnologia educativa, que foi a fase 2, quantitativa. Esse artigo está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem. A tecnologia criada no formato impresso foi intitulada Criança Saudável. Ela foi organizada em torno das unidades temáticas que foram identificadas na fase 1. Então, na fase 1, os autores, estudantes de graduação do campus da UEPA Santarém, meus bolsistas de iniciação científica do curso de enfermagem, fizeram uma pesquisa qualitativa. Foram às comunidades ribeirinhas e ouviram, em grupos focais, as mães, para conhecer os modos de cuidar, os conhecimentos, as dúvidas, as questões mais fortes que envolviam essas mães no âmbito da saúde da criança de 0 a 5 anos. Fizeram a análise dessas respostas e elencaram 6 temas. E esses 6 temas principais foram, então, o eixo da tecnologia educacional no formato impresso. Uma cartilha, um guia. Depois de pronta, essa cartilha guia passou por uma fase de validação, para que ela pudesse ser, então, considerada adequada por juízes especialistas. Ao final, foi considerada adequada, foi validada e passou a ser, então, uma tecnologia educacional que pode ser usada na orientação, na educação em saúde, no cuidado em saúde e em enfermagem, junto a famílias que têm crianças de 0 a 5 anos. Então, essa foi a nossa primeira grande experiência com os nossos estudantes, o Aldo, a Joselice, a Lília
teve mais uma participante que não entrou como autora do trabalho, mas que também foi bolsista, todos acadêmicos de enfermagem do campus de Santarém da UEPA. E assim nós começamos a produzir tecnologias educacionais para a saúde, para o cuidado e para a educação em saúde, nesse âmbito específico, sobre saúde da criança. Vamos conhecer outras tecnologias educacionais. Em 2016, no artigo da Revista Baiana de Enfermagem, nós estamos, então, socializando outra tecnologia educacional. Qual foi o objetivo desse estudo? Construir e validar uma tecnologia educacional sobre cuidados no pós-parto. O que aconteceu? Nós realizamos um estudo exploratório, metodológico, em 5 fases. Primeira fase, exploração da realidade. Essa fase envolveu 80 mulheres, mulheres que já tinham tido a experiência do parto. A partir dessas coletas de dados, dessas escutas com essas mulheres, nós identificamos um conjunto de temas relacionados aos cuidados no pós-parto. Fizemos também uma revisão da literatura para identificar quais são os cuidados no pós-parto. Reunimos os temas da pesquisa exploratória, reunimos os temas e as evidências da revisão da literatura e construímos uma tecnologia educacional. Essa tecnologia educacional passou, então, por um processo de validação e foi validado o seu conteúdo, que é a etapa metodológica. Participaram dessa validação 13 juízes especialistas na área da saúde, todos com expertise no âmbito do parto, pós-parto e cuidados no pós-parto. Eles consideraram a tecnologia adequada, validaram e deram inúmeras sugestões. Os juízes sempre dão muitas sugestões. E nós acatamos as sugestões. Por isso, a última etapa é uma revisão, para que a tecnologia, já numa segunda versão, possa incorporar efetivamente os resultados da validação e considerar também as sugestões dos juízes. Então, a tecnologia desenvolvida foi do tipo álbum seriado, para ser usado nas unidades de saúde, para ser usado nas maternidades, para ser usado com as mulheres, pelos profissionais de saúde, para que elas possam ter informações sobre cuidados no pós-parto. E ela ficou intitulada Cuidados no Pós-Parto, o foco temático da nossa tecnologia. Então, vejam já aqui um formato diferente, um formato álbum seriado que pode ser utilizado nas unidades de diferentes serviços por diferentes profissionais de saúde. Vamos seguir e conhecer mais tecnologias. 2017. Nesse livro que nós organizamos, aqui nós já estávamos atuando na rede de estudos de tecnologias educacionais e nesse livro estão vários dos membros participantes da rede. Exatamente no capítulo 2, que vocês estão vendo, deste livro, chamado Desenvolvimento de Tecnologias Cuidativo-Educacionais, nós temos, então, uma outra experiência e um outro formato de tecnologia educacional. Aqui nós temos um jogo educativo, um jogo de tabuleiro. Como é que está esse trabalho no texto, no capítulo? Qual o objetivo? Construir um jogo para adolescentes sobre hipertensão arterial a partir de uma ação educativa. Como é que nós trabalhamos? Que é o nosso estudo? Trata-se de uma pesquisa metodológica. Só que essa pesquisa metodológica tem uma interface participativa. Onde foi realizada? Foi realizada em uma escola municipal de Vitória do Xingu, no Pará. Quantos participantes? 46 alunos
na fase 1 e 45 na fase 2. Entre as duas fases, fase 1 e fase 2, foram realizados 9 encontros educativos. O que nós fizemos? Na fase 1, os 46 alunos responderam a um questionário. O que eles conheciam de hipertensão? O que eles sabiam de hipertensão? Que conhecimentos, que saberes, que dúvidas, que curiosidades, né? Fizeram um teste, né, sobre hipertensão. Depois da fase 1, foram realizados, então, os 9 encontros educativos pelo pesquisador autor, mestrando da UEPA, do mestrado de Educação em Saúde da Amazônia, o ESA, meu orientando. Fez os 9 encontros, trabalhou com esses estudantes sobre hipertensão, com atividades lúdicas, e durante esses 9 encontros, ele conversou com esses estudantes sobre a possibilidade de criar uma tecnologia educativa. E os próprios estudantes sugeriram, já que era para jovens, para alunos, no ambiente escolar, por que não um jogo de tabuleiro? Por que não um jogo educativo? E daí surgiu a ideia. No último encontro, fase 2, nesse momento com 45 alunos, porque um não estava presente no último encontro, de novo aquele mesmo questionário foi aplicado sobre os conhecimentos, saberes sobre hipertensão. E nós verificamos que houve um ganho significativo de conhecimento e de informação com as 9 atividades educativas que foram realizadas. A partir do resultado desse pré-teste e desse pós-teste, o autor produziu o jogo, intitulado Mexa-se contra a hipertensão. E esse mesmo jogo, na sua primeira versão, passou por um teste piloto, porque aí o autor já estava participando de um projeto de extensão com outros estudantes, em outro contexto escolar, e levou o jogo. E o jogo foi aplicado e muito bem avaliado, muito bem recebido, e surtiu efeitos positivos, né? Geraram informações, discussões e debates sobre a hipertensão, e aí o teste piloto demonstrou, né, a adequabilidade do jogo e a possibilidade de aplicação em contexto e ambiente escolar, com estudantes, para tratar do tema hipertensão. Essa experiência foi muito bacana e ela está, então, relatada nesse capítulo, e o jogo pode ser utilizado, é uma tecnologia educativa, tem essa dimensão lúdica, mas também tem uma dimensão informativa. São várias perguntas e respostas, desafios, né, que os jogadores vão enfrentando, vão passando por etapas, vão passando pelas fases e vão respondendo às questões. Tudo relacionado à hipertensão. Vamos conhecer mais tecnologias. Vamos ver essa. 2018. Nesse artigo, que está publicado na REBEM, Revista Brasileira de Enfermagem, temos um novo estudo. Qual o objetivo do estudo? Validar o conteúdo de uma tecnologia educacional do tipo cartilha, produzida para mediar o acolhimento de familiares de recém-nascidos internados em unidades neonatais. Vejam aqui a imagem da capa da tecnologia, que ficou com esse título: Método Canguru, o ambiente da UTI neonatal e os cuidados com o recém-nascido. Tire suas dúvidas. As famílias que têm seus recém-nascidos internados em UTI neo e que estão sendo cuidados a partir dos passos do método Canguru, têm muitas dúvidas. Então, Márcia Helena, autora, minha orientanda do mestrado de enfermagem da UEPA, experiente nesse âmbito da UTI neo e da neonatologia, desenvolveu essa tecnologia. Foi uma pesquisa de desenvolvimento metodológico
com validação de conteúdo. E nós realizamos o estudo em 3 fases. Primeira fase, produção. Produzimos a tecnologia a partir da literatura, a partir da experiência da própria autora, que na época trabalhava em unidade de internação neonatal, unidade, né, para o cuidado dos recém-nascidos, e já tinha uma experiência acumulada de mais de 10 anos. A partir dessa experiência acumulada e da revisão da literatura, nós produzimos a primeira versão da cartilha. Depois, ela foi avaliada, ela foi validada por juízes e também por familiares. Essa validação foi mais completa, porque não somente juízes especialistas na área validaram a tecnologia, mas também familiares olharam a tecnologia, validaram a tecnologia no âmbito da aparência, da interpretação, uma experiência bem interessante. A partir daí, nós, então, realizamos as adequações. Participaram da validação 15 juízes da área da saúde e também de outras áreas. E eles puderam dar sugestões e dar contribuições para que a tecnologia chegasse nesse segundo formato, já numa segunda versão posterior, com base nas sugestões, recomendações, foram trocadas algumas imagens, informações novas foram incluídas e a tecnologia passa por uma reestruturação. Essa é a importância do processo de validação. Produzir tecnologias é importante, validar as tecnologias é muito importante. Para que você coloque em uso, em aplicação, tecnologias consideradas adequadas, que foram ajustadas, reestruturadas, remodeladas, porque passaram por uma avaliação. Ok? Vamos ver mais algumas. Ainda em 2018, uma outra orientanda, aqui está o artigo produzido e publicado na Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. Qual foi o estudo realizado? Validar uma cartilha para mediar o ensino-aprendizagem de mães de crianças de 6 a 12 meses sobre alimentação complementar. Como foi realizada essa pesquisa metodológica? Ela tem uma etapa qualitativa, então a autora, Cláudia, atualmente professora de enfermagem do campus de Tucuruí, da UEPA, a professora Cláudia, então, numa primeira etapa qualitativa, ela entrevistou mães e enfermeiros para saber aspectos relacionados à alimentação complementar, dúvidas, questões, curiosidades. Depois disso, esses dados foram complementados com uma revisão da literatura e ela produziu a cartilha Alimentação Complementar da Criança de 0 a 6 meses, não, de 6 a 12 meses, porque de 0 a 6 meses nós queremos estimular o aleitamento materno exclusivo. E a alimentação complementar, ela começa dos 6 e avança até os 12 meses. Era essa a questão central da temática. A partir daí, essa cartilha foi submetida a uma validação, que foi a etapa quantitativa. E participaram dessa validação 13 juízes, que consideraram a tecnologia adequada, válida, para ser usada em unidades de saúde, por profissionais de saúde, de uma maneira geral, no que tange à orientação das famílias, em especial as mães de crianças de 6 a 12 meses, sobre alimentação complementar. Vamos ver mais algumas. Ainda em 2018, aqui nós temos um outro álbum seriado. Esse álbum seriado é sobre hipertensão. Vamos conversar sobre ela? O artigo está publicado neste periódico e o objetivo do estudo foi desenvolver essa tecnologia. Então, ela foi realizada
a partir de uma escuta exploratória, de uma etapa exploratória e descritiva com pessoas que vivem com hipertensão. Participaram 80 adultos e idosos. E a partir das temáticas que foram sintetizadas dessa escuta, dessa pesquisa exploratória, com essas 80 pessoas na fase adulta e idosa, nós então elencamos os temas geradores e, a partir dos temas geradores, foi elaborado o álbum seriado. E no finalzinho do álbum seriado tem um bingo criado pela equipe, né? E agora, vamos jogar? Que tal um bingo? Todas as questões, claro, todas as informações, as figuras, o texto, todo o material produzido relacionado a viver bem com hipertensão. Não é porque você tem uma doença crônica, uma afecção crônica, que você não pode ter qualidade de vida. Claro que você pode ter qualidade de vida, mas para isso é importante ter informação. Então, o álbum seriado, que também tem dentro dele o bingo, pode ser utilizado por profissionais de saúde em unidades, em diferentes cenários, em que estejam adultos e idosos que vivem com hipertensão. Pode ser usado até em domicílio, em visita domiciliar, em atividades grupais, enfim, né? Então, as tecnologias educacionais, como essas várias que nós mostramos para vocês, elas podem ser usadas no processo de trabalho educativo, cuidativo, não só de enfermeiros. Nós estamos aqui apresentando uma experiência produzida a partir de estudos e de pesquisas, predominantemente com estudantes, mestrandos, graduandos da enfermagem, mas não necessariamente está restrita. O jogo de tabuleiro que apareceu anteriormente foi produzido por um profissional da área de educação física, o meu orientando, do mestrado, que é multiprofissional. Então, vejam que isso amplia as fronteiras e vai muito além da enfermagem, porque abraça toda a dimensão da área da saúde. Vamos ver o que temos mais para socializar com vocês. Já estamos chegando em 2019, essa foi uma experiência bem significativa, publicada na Revista Mineira de Enfermagem. Nós produzimos esse material, diferente de todos os anteriores. Por quê? Porque foi a partir de uma metodologia participativa. Por isso, nós denominamos o artigo de desenvolvimento participativo. Não foi a equipe e nem o pesquisador que produziu, foi a equipe e os pesquisadores que produziu junto com os profissionais de uma unidade de referência de Belém que atende diariamente pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foi uma pesquisa qualitativa realizada com a técnica do grupo focal. Foram realizados vários grupos com 8 profissionais de saúde que trabalham nessa unidade de referência e, ao longo dos encontros, esse guia que vocês estão vendo a foto, com textos e imagem, é um guia ilustrado, ele foi sendo produzido a cada encontro. Então, vejam como é importante também você convidar os profissionais para participar. Da mesma forma que você pode convidar também os usuários, os familiares, os jovens, os adultos, os idosos e as crianças, para que, junto com eles, você possa produzir tecnologias e depois serem aplicadas em ações educativas, cuidativas, por diferentes profissionais em diferentes campos e cenários da área da saúde. Essa foi uma experiência participante que nos motivou bastante para aplicar essa metodologia do desenvolvimento participativo. Já estamos chegando em 2020. O que nós temos aqui para trazer para vocês? Nossas últimas produções. Essa já está publicada, também na Revista Mineira de Enfermagem, e nós produzimos, então, um guia para estudantes universitários sobre a prevenção do suicídio. O objetivo do estudo foi validar o conteúdo e a aparência de um manual sobre prevenção do suicídio para universitários da área da saúde.
foi uma pesquisa metodológica, realizada, então, em 2 etapas. Foi produzida a tecnologia, a partir de revisão da literatura, e essa tecnologia, então, foi validada. E a validação em 2 momentos. Primeiro momento, validação de conteúdo. Quem participou? 13 juízes especialistas, que receberam a tecnologia, leram a tecnologia e apontaram elementos importantes para melhorar e consideraram adequada. Nós acatamos as sugestões, modificamos a tecnologia e passamos para a segunda etapa da validação, que foi realizada com 82 universitários da área da saúde, medicina, enfermagem, odonto e educação física. Eles leram, contribuíram e deram sugestões. E, mais uma vez, a tecnologia foi reestruturada. E essa que vocês estão vendo aí é a versão final, que já está no repositório. Quem quiser, é só usar ali o link, né? Repositório institucional da UEA, e lá está a nossa tecnologia educacional já disponível para estudantes e outros interessados no tema e que queiram ler, socializar e divulgar informações sobre a prevenção do suicídio. Acho que já estamos terminando, acho que temos mais uma. Vamos ver. Esta, também de 2020, publicada na revista eletrônica Acervo Saúde, foi produzida para gestantes, aquelas que estão em processo gestacional e que precisam conhecer os sinais e os sintomas das síndromes hipertensivas. Ela foi produzida com base na literatura. Então, ela é uma tecnologia educacional baseada em evidências. Vejam naquela tabela todos os temas que foram encontrados nos artigos e a frequência de citação desses temas nos artigos. Nós procuramos exatamente artigos que tratassem dos sinais e sintomas e das ações que as mulheres precisam ter para prevenir as síndromes hipertensivas. Vejam ali os temas geradores, e foi a partir dos temas geradores que a residente, minha orientanda, produziu a tecnologia. E ela divulgou nesse artigo a experiência que ela teve. E essa experiência está dividida em 3 passos. No primeiro passo, na primeira parte do relato, ela fala da experiência dela enquanto residente no campo de prática. Quais foram as contribuições para a produção de uma tecnologia. Depois, na segunda etapa, ela relata como fez e o que encontrou na revisão da literatura. E na terceira etapa do relato, ela conta como redigiu, como organizou o texto, as imagens e como fez a diagramação da tecnologia educacional. Foi o trabalho de conclusão de curso da residência em enfermagem, né, obstétrica. É aqui a equipe toda que colaborou, a residente é a Carolina. Né? Fechando 2020, né? Foi um ano muito produtivo, com todos os desafios que nós enfrentamos. Aqui também mais uma experiência publicada na revista eletrônica Acervo Saúde, por uma acadêmica do curso de medicina da UEA, que produziu e validou esse guia ilustrado para mediar educação e saúde com pessoas após o acidente vascular cerebral. Ela produziu o guia, fez a revisão da literatura, a partir daí elaborou, diagramou nesse formato que vocês estão vendo, de um caderno no tamanho revista, encaminhou para 19 juízes especialistas da área da saúde e de outras áreas que consideraram o guia adequado e válido. E aí, no artigo, ela apresenta o resultado da validação. Aqui vocês estão vendo a capa do guia, que se chama AVC, para você e seus familiares. Finalmente, fechando agora, com certeza,
Estamos aí aguardando a publicação online, mas já está aceito esse nosso artigo na revista Cogitare, que conta a trajetória da produção, da validação desse formato tecnológico que nós escolhemos, que é um formato impresso e digitalizado, também disponível no repositório institucional da UEA, consumo de álcool entre universitários. Nesse diagrama, nós temos toda a trajetória, né, do estudo. As etapas de construção, foram realizadas 2 revisões da literatura, depois as etapas de validação com os juízes, também 2 fases, fase 1 e fase 2, e, finalmente, a validação com estudantes de enfermagem, medicina, odontologia e educação física, para que nós chegássemos à versão final. E a versão final está disponível no repositório. Então, essa tem sido a minha trajetória, o meu trabalho, é com isso que eu venho me envolvendo nos últimos anos, e essa tem sido a nossa possibilidade inovadora, produtiva, criativa, trazendo para cursos de graduação, residência, mestrado, a possibilidade da experiência de produzir, de validar tecnologias educacionais, que podem ser aplicadas, utilizadas por diferentes profissionais da área da saúde e da enfermagem. Terminando, vocês viram, então, múltiplos desenhos foram necessários. Fomos nos movimentando em diferentes métodos para dar conta das produções e das validações. Cada produção representou um esforço dos orientandos, graduandos, residentes e mestrandos, cada um no seu tempo e com distintas motivações. Claro que eu posso e só devo agradecer a todos eles por terem, enveredado comigo aí nesse âmbito das tecnologias e terem acreditado, apostado e realizado esses estudos. Meus agradecimentos são para todos eles, graduandos, residentes e mestrandos. Espero ter cumprido a minha missão e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, e obrigada pela possibilidade, um evento maravilhoso, um grande abraço para todos vocês e que a gente possa, num outro momento, não remoto, não à distância, quem sabe, debater, discutir, conhecer mais sobre o grande desafio de inovar, de produzir tecnologias no âmbito da enfermagem, no âmbito da saúde, para o cuidar, para o educar, e as outras múltiplas possibilidades do assistir, do gerenciar, não é? Todas essas diferentes possibilidades que as tecnologias nos oferecem. Um grande abraço para todos vocês e obrigado pela participação de todos.